E aí, minha turma HDW05, chegamos com mais um novo conteúdo online, máscara de rede e DNS. Assunto esse que é abordado a nível de curso técnico, a nível de curso superior, provas de concurso. Normalmente, quando você vai entrar em alguma empresa para trabalhar como um administrador de redes, máscara de redes é um dos assuntos muito cobrados, inclusive em provas de certificação. Então, para você poder ter um aprofundamento no futuro sobre esse conteúdo, você precisa desde já estar estudando. Então, quero que vocês façam o seguinte: antes de dar andamento desse material, pega o livro, abre na página 255 a 256. Ele vai abordar ainda, tá certo? Máscara e DNS, pega um pouco lá de Gateway ainda nessas páginas e embarca nesse material. Durante esse conteúdo eu vou dar um aquecimento na mente de vocês e embalamos no que nos interessa. Vamos lá, vamos cair de pau na matéria. Nos nossos últimos conteúdos online, podemos acessar as propriedades da placa de rede e vimos que na configuração do IP estático, ou seja, de forma manual, era possível nós fazermos algumas configurações, como endereço IP, máscara, gateway. Então, fazendo um aquecimento rápido, vamos lembrar o seguinte: na nossa rede não pode existir dois equipamentos com o mesmo endereço de IP, ou seja, não vai ter dois equipamentos com o mesmo IP na rede, porque nós já sabemos que isso pode causar um conflito. Nós também aprendemos que um endereço IP ele é composto de 32 bits. Por que 32 bits? Porque quando eu pego isso aqui e transformo em binário, eu tenho aqui 8 dígitos. 8 dígitos, 8 e 8. 4 vezes 8, 32. Cada campo do IP, tá certo? Cada campozinho do IP, nós já sabemos que ele vai de 0 até 255. Então esse é um outro ponto, certo? E que o valor máximo que pode ser digitado aqui é 255. Esse é um outro ponto. E para indicar o número de bits que representam a rede, quantos bits são utilizados para representar a rede aqui em cima no IP, eu vou trabalhar a máscara com vocês. Então vamos lá, na parte dos IPs nós vimos que o IP no primeiro octeto, quando ele vai do 1 até 126, na primeira faixa aqui, no primeiro octeto, do 1 a 126, nós temos um classe A, um IP classe A. Quando eu tenho do 128 até o 191, aqui no primeiro octeto, nós definimos que ele é um IP classe B e definimos que do 192 ao 223, nós temos um IP classe C. Tudo no primeiro octeto. Só que aí a questão que nós vamos discutir é sobre a máscara. E aí o que é que diz a máscara de IP? Quando eu tenho um IP classe A, no primeiro octeto, a máscara de rede ele vai ser 255. Então ele representa, o 255 aqui vai representar que esse primeiro octeto ele representa a rede. Logo os outros 3 octetos, eles vão representar quem? O host, ou seja, os computadores da sua rede. Então na rede classe A, o primeiro octeto refere-se à rede. Na B, o que vai acontecer na B? Os 2 primeiros octetos eu vou fixá-los, e os 2 últimos octetos eles vão variar. Ou seja, aqui é 255, 255, onde quando eu transformo 255, lembrando em bits, eu viro aqui 8 dígitos 1. Aqui tem 8 dígitos 1, mas a gente vai trabalhar, lembrando, em decimal. Então, 255, 255 e variam os 2 últimos. E na rede classe C, nós temos os 3 primeiros octetos,
representando a rede, e no último octeto eu tenho usado para representar os hosts. Então veja que na classe C eu tenho mais redes e menos hosts. Aqui eu tenho uma rede, eu tenho dividido para redes e tenho uma divisão onde atende redes e hosts. E na classe A eu tenho poucas redes, mas eu tenho uma quantidade maior de hosts. Ou seja, turma, em outras palavras, a máscara de subrede, que vocês encontram abaixo do IP na hora que vão fazer as configurações, ela permite determinar quantos octetos e bits são destinados para a identificação da rede e quantos são utilizados para identificar os dispositivos. Então, exemplo, então um IP classe C, nós já sabemos o que no classe C? Que os 3 primeiros números no C, como é que eu sei que é classe C? Porque ele inicia com 92, ó. Se ele inicia com 92, já sabemos que classe C começa em quanto? Quando a gente volta lá nos slides, ó, 192 até 223 do primeiro octeto é um classe C. Então, eu sei que aqui é um classe C por causa disso. Se ele é um classe C, os 3 primeiros são fixos, só fica mudando o último. Ou seja, o hosts, quando eu for configurar a rede, aqui vai mudando, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas mantendo fixo. A máscara, que é o objeto em questão, ele ficará 255, 255, 255. O próprio sistema operacional vai preencher aqui para vocês. E no último octeto vai estar 0. Porque o 0 aqui, quando você transforma em binário, ele vira 8 dígitos zeros. E esses dígitos aqui representam os hosts. O 255 que estará aqui, turma, representam a rede. Se eu pegar 255 e transformar em binário, ele vira 8 dígitos 1. Então, todo dígito 1, quando vocês virem na máscara, vários dígitos 1, aí você, eita, aqui está se referindo à rede. Dígitos zeros, está se referindo ao host. Esse é o esquema usado na máscara de rede. E aí vocês observaram que quando eu falo e mostrei as faixas de IP para vocês, que foi ali do 1 ao 126, né, no primeiro octeto, aí pulei 128 a 191. Veja que eu pulo a faixa 127. Lembrando que a faixa 127 é a faixa loopback. Ela é reservada apenas para testes. E aí, normalmente, nós vamos utilizar o 127.0.0.1 para fazer um teste no próprio dispositivo que a gente vai estar utilizando. No computador em que vocês estiverem conectados, eu quero fazer um teste de retorno para ver se a placa de rede envia e recebe as informações. Eu vou utilizar essa faixa de IP, a faixa 127, com o final 1. Não esqueçam, com o final 1. Alguns alunos me perguntaram, professor, existe endereços IP inválido na hora de eu for configurar um equipamento, um host na minha rede? Tem sim. Vamos lá, vamos a alguns exemplos que eu vou listar aqui para vocês. Exemplo, você fixou, você quer fazer uma rede, você já sabe que pode usar do 0 a 255, você vai e diz, vamos começar por 0 e vamos variar os 3 últimos. Não podem. Nenhum endereço IP pode começar com 0, porque ele é usado para endereço de rede. Outro exemplo, o 127. Fixei o 127 e vario os 3 últimos. Posso usar? Não, visto que no slide anterior, nós falamos que esse número ele é reservado para testes, para interface de loopback. E, inclusive, o 127.0.1 é o que eu vou utilizar para testar a nossa própria placa de rede, enviar e receber dados. Então, não vou usar a faixa 127. Outro exemplo, 255 e vario os 3. Ou eu fixo, veja, vario o primeiro e mantenho o 255 fixo. Ou eu vario os 2 primeiros e fixo os 2 últimos. Nenhum identificador de rede pode ser 255.
E nenhum identificador de host, gente, pode ser composto apenas de endereço 255. Seja qual for a classe do endereço, porque esses endereços eles são usados para enviar pacotes de broadcast, ou seja, pacotes de dados para todo mundo na rede. Agora, outras combinações são permitidas, como por exemplo de uma combinação permitida. Veja, um exemplo de um IP classe A, 65. Se é um classe A, lembre-se que fixou só o primeiro. E eu vario os 3 últimos. Então, 255 ele pode entrar aqui. Mas ele não pode ser, por exemplo, 255, 255, 255, porque aí eu estou me referindo ao endereço de broadcast. Mas veja que ele aparece apenas uma vez aqui, ó. Um outro exemplo, um endereço classe B, 165. Veja, se é um classe B, ficou fixo os 2 primeiros números e variou os 2 últimos. Em nenhum momento eu fixei 255 aqui, ó. Então pode, é uma combinação permitida. Um outro exemplo, eu variar o primeiro número e fixar os 3 com o número 0. Ou eu variar os 2 primeiros e fixar os 2 últimos com 0. Nenhum identificador de rede, ou seja, nenhum identificador, de host, ele pode ser composto apenas de 0. Seja qual for a classe do endereço, porque esses endereços são reservados para rede. Então, como no exemplo anterior são permitidas algumas combinações, aqui também é. Por exemplo, eu posso ter uma classe A, 69, 89, um equipamento 0, 129. Se é uma classe A, lembre-se que fixou o primeiro, varia os 3 últimos. Um exemplo de um classe B, 149, 34, e aí esses 2 primeiros ficam fixos, e aí tenho 0 e 95. Aqui posso usar essa combinação, mas eu não posso botar 0, 0. Não posso ter nenhum identificador de host composto todo por zeros, nem ele todo composto por 255, tá? Então, esse é uma situação. E para fechar, nenhum endereço de classe C pode terminar com 0 ou com 255. Então, exemplo agora, vamos supor que vocês fixassem os 3 primeiros, já que é um classe C, ok? Vocês fixassem os 3 primeiros. E aí aqui fosse mudando. Vocês nem vão poder usar aqui o 0, porque ele é um identificador para rede, e nem vão poder utilizar o 255. Isso vai ficar um pouco mais claro no nosso próximo slide. Então vamos lá, turma, vamos praticar. Vamos observar o seguinte, vou falar sobre a máscara. Classe C inicia do 192 ao 223. Se é um classe C, a primeira faixa de IP, os 3 primeiros octetos, eles vão ficar fixos e vai variar o último. Ou seja, se fixou os 3 primeiros e varia o último, a máscara padrão vai ficar de que forma? 255, 255, 255, 0. Onde o 255 representa qual é a parte desse endereço IP que é rede. E qual é a parte desse endereço IP que é host? Eu sei por causa desse 0. Se aqui tivesse um exemplo, 255, 0, 0, 0, esse número aqui em cima representaria para mim o quê? Ele é rede, host, host, host. Se aqui no exemplo tivesse 255, 255, 0 e 0, esse número IP diria o que para mim? Que 192, 168 é rede e os 2 últimos são hosts. Mas a discussão aqui é classe C. Então, se é classe C, os 3 primeiros são fixos para a rede e estamos variando o último, que é host. Então, a máscara fica essa. Se eu transformar essa máscara em binário, vocês viriam assim, 255 transformado em binário, são 8 dígitos 1. Então, você observa que toda vez que eu vejo na máscara dígitos 1, representam rede. E toda vez que eu vejo na máscara dígitos zeros, representam host. O que é que essa máscara mostra para mim? Qual é a função dessa máscara? É que na classe C, ela está me mostrando que 24 dígitos são usados
para representar a rede e 8 dígitos são usados para representar o host. Pode ser escrito dessa forma ou pode ser escrito dessa forma em provas de concurso. 192.168.110/24. O que quer dizer barra 24? Ah, ele é um IP classe C. É porque ele botou barra 24. Porque ele está me dizendo que essa máscara tem 24 bits. E de fato é, ó, 3 vezes 8, 24. É um classe C. O que quer dizer como é que funciona a função dessa máscara? Quando ele é um classe C, quer dizer que os 3 primeiros octetos são redes e o último é o quê? Host. E que com isso eu consigo produzir 2 milhões de redes. E também consigo obter 254 hosts. Por que eu consigo só 254 hosts? Porque, na verdade, uma classe C, turma, eu consigo 256. Mas se vocês tirarem que o primeiro dígito começa com 0 e eu não posso usar, porque ele é usado para rede, e o 255 ele é usado para broadcast, então se você pegar 256 e subtrair 2 hosts, eu fico com 254. E aí vem uma pergunta que normalmente se faz, então a faixa de IP sendo essa, professor, qual é o endereço de rede? Bom, o endereço de rede seria 192.168.100.0, se você estivesse usando esse IP. Então, 0 seria seu endereço de rede. Se o endereço de rede é o 0, qual é o primeiro equipamento que vai fazer parte dessa rede que você vai fazer? O primeiro equipamento que você vai atribuir nessa rede vai receber o IP 1. E aí, quem é o último equipamento dessa rede? O último equipamento dessa rede é o 254. Porque eu já sei que o 255 eu não posso usar, porque ele é utilizado para endereço de broadcast, que é quando eu quero enviar um pacote de dados para todo mundo na mesma rede. Vamos ao exemplo de um classe B. Classe B, eu fixo os 2 primeiros números e vou variar os 2 últimos. Aqui eu joguei 2 números aleatórios, ok? Como ficaria a máscara? 255, 255, onde o 2255 está dizendo qual é a parte de rede e o 0 está dizendo qual é a parte relacionada ao host. Como é que fica isso aqui em binário? Eu acho que vocês até já sabem. Vai ficar o quê? 8 dígitos 1 com 8 dígitos 1, que dará o quê? 16 dígitos para a rede e 16 dígitos para os hosts. Logo, vocês terão a nomenclatura do IP da seguinte forma: 175.75.10.10/16. Quando eu vejo /16, é um classe B. Então, na função da máscara fica como? Rede, host, host. Esse é um classe B. Quantos computadores eu posso ter nessa classe B? 16.000 redes. 16.384 redes. E nessas redes eu posso ter, por cada rede dessa, eu posso ter essa quantidade de computadores. Aí você vai se pergunta, professor, qual é o primeiro equipamento, qual é o endereço de rede dessa faixa de IP? O endereço de rede seria 175.75.0.0. Esse é o nosso endereço de rede. Mas, quando vocês forem configurar na classe B, quem é o primeiro equipamento da faixa? O primeiro equipamento da faixa será 175.75.0.1. E quem é o último? O último, quando eu for mudando os números, vou mudando, no final eu vou ter o quê? 255.254. Esse será o último host da rede, o último equipamento da nossa rede, na classe B, para essa faixa de IP. E quem é o endereço de broadcast? Desconfio que você já sabe. Será 175.75
255, 255, que onde 255 é usado para endereço de broadcast. E o endereço classe A, professor? O endereço classe A, nós já sabemos que na classe A fica fixo o primeiro e varia os 3 últimos números. Então eles vão variando os 3 últimos números. Então como ficaria a máscara? A máscara ficaria 255 e os 3 últimos variando. Lembrando que o 0 representa o host. Logo, a máscara de um classe A, ele tem 8 dígitos, número 1, usados para a rede. E tem 24 dígitos para trabalhar o host. Então, olha como fica a nomenclatura. Barra 8. Barra 8 porque tem 8 dígitos na máscara para representar a rede. Então, classe A usa barra 8, classe B barra 16, classe C barra 24. Aí já sabemos que a função da máscara eu vou ter o quê? O primeiro octeto é usado para a rede e os outros 3 vocês vão ficar variando quando eu for fazer a rede com vocês. Logo, eu posso fazer uma quantidade menor de rede. Só posso fazer 126 porque ele tem poucos dígitos. Mas em compensação, eu posso, por cada rede dessa, fazer mais de 16 milhões de equipamentos. Então, é uma rede bem extensa. Qual o primeiro equipamento dessa rede? O primeiro equipamento dessa rede? Ou seja, na verdade, primeiro, qual o endereço de rede dessa faixa de IP? É o 12.0.0.0. E o primeiro equipamento? Acho que vocês devem estar pensando e vamos ver se acertaram. 12.0.0.1. E quem seria o último equipamento dessa faixa de IP? 12, 255, 255, 254. Seria o nosso último equipamento nessa classe, nessa faixa de IP. E quem seria o endereço de broadcast? 255, 255, 255. Tá? Então, essa seria uma simulação para classe A. Mas quando eu for configurar a rede, em vez de a gente quebrar a cabeça procurando faixas de IP que a gente possa usar, vamos usar os endereços de IP reservado. Exemplo, vamos fazer uma rede classe A? Bora, vamos fazer uma rede classe A. Eu vou usar com vocês a faixa 10, onde a máscara fica 255. Perfeito. A máscara, barra 8, morreu. Então eu fixo 10 e vario os 3 últimos no classe A. Quando eu for fazer a rede classe B com vocês, eu posso usar qualquer número na seguinte faixa, 172.16. Aí é uma rede, tá? Ou eu posso fazer uma rede com 172.17, 172.18, até o número 31. Mas eu fixo os 2 primeiros e vario os 2 últimos. E a gente já sabe quem é IP de rede, quem é IP de broadcast. Qual o primeiro IP daquele segmento que eu posso usar. Se eu for fazer uma rede classe C com vocês, eu vou usar 192.168.0. Fixo os 3 primeiros, que é um classe C. Ou posso usar, por exemplo, 192.168.1 ou 192.168.2, 192.168.3 e variando apenas o último dígito. Eu vou fixar os 3 primeiros e vou variar apenas o último número. Tá? Professor, posso fazer 192.168.200 e ficar variando aqui? Pode. Mas vai poder botar 0 aqui? Não. Na classe C, vocês já sabem que não pode ser 0 e nem pode ser 255 aqui. Então, se você botar 192.168.200, o primeiro IP da sua rede é o 1 aqui. Tá? Então, tranquilão, bom de vocês. E o que é que eu quero mostrar além disso nessa tabela para vocês? É que as máscaras de redes, turma, elas podem ser manipuladas. Nós não iremos estudar, mas eu quero demonstrar aqui para vocês que existem máscaras diferentes. Por exemplo, 255, 255, 128. Mas como é que ele chega a 128? Lembram que na classe B são 16 bits? Ele acaba emprestando um bit e, consequentemente, eu consigo manusear a quantidade de subredes.
E aí você vai e fala, caraca, então quer dizer que eu posso trabalhar a máscara para ter dentro de uma classe subredes. Exatamente. Um exemplo, turma. Vocês precisam fazer uma rede com 500 máquinas. Você pode fazer, tá certo? Duas classes C, dois equipamentos com duas classes C, ou você poderia pegar uma classe B, que vocês sabem que atende uma quantidade enorme de equipamentos, e dividir em subredes para que você tivesse um gerenciamento melhor. É um exemplo de uma aplicação de você destrinchar o cálculo da máscara de subredes. Para vocês, não vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar a máscara padrão. 255 para a classe A, 255, 255 para B e para C, 255, 255, 255 para C. Morreu. Então vamos imaginar assim, turma, que para acessar uma máquina, um servidor, com esse endereço, tá? Seja necessário você digitar um conjunto de números, ou seja, um IP. Agora, imagine você ter que estar decorando o número IP para acessar cada site que você navega. Seria bem complicado, né? Você está imaginando, caraca, a pessoa está viajando. Bom, para resolver esse problema, foi criado o DNS, que significa Sistema de Nome de Domínios, numa tradução livre, tá? E é através do DNS que nós podemos acessar endereços IPs por meio de nomes amigáveis. Dessa forma, turma, qualquer site nada mais é do que uma conversão do seu endereço IP para um nome mais fácil de decorar. Quando você digita o nome de alguma página, o seu navegador consulta antes um servidor DNS para descobrir o endereço IP correspondente e só a partir daí o redireciona para o site desejado. Portanto, turma, um servidor DNS ele funciona como um conversor de endereços nominais em endereços IP e vice-versa. Se não existissem os servidores DNS, cada computador, tá? Notebook, tablet ou qualquer equipamento ligado à internet teria que ter uma tabela gigantesca com o endereço IP e o nome correspondente de cada site para poder fazer a navegação. Então, quando vocês digitam um endereço, o que vai acontecer? O DNS ele vai converter em IP para mim e vice-versa. Eu estou fazendo uma demonstração aqui para vocês através do prompt de comando. Eu mandei um pacote de dados para o www.google.com. Ele me respondeu com o IP do Google. Mas quem fez essa tradução? O DNS. O DNS fez isso para mim. E aí, ó, aqui apenas demonstrando para vocês o IP, ok? Mas aonde eu vou usar isso, professor? Vocês vão utilizar o DNS na hora que forem configurar o TCP/IP. Nós já sabemos o que é o IP, o que é a máscara, o que é o gateway e agora vamos discutir sobre o DNS. Esse DNS, gente, ele é fornecido pelo provedor de acesso de vocês. Então, o endereço IP que eu vou digitar aqui é o IP da empresa que te oferece a internet. Exemplo, se você tem a Cabo Telecom, eu vou jogar aqui o IP da Cabo. Se você tem a NET, vou jogar o IP da NET. Lembrando que o gateway é o IP do modem que está na minha casa e esse IP é o do provedor. E você vai se perguntar, na configuração da rede do seu computador, por que tem dois DNS, professor? O primário e o secundário. Porque é o seguinte, quando você tenta se conectar a um site, o sistema ele tentará primeiro converter aquela URL, aquele endereço do site, amigável, né, digitado, ele vai tentar localizar o primeiro servidor. Se o servidor, por acaso, o servidor preferencial falhar, ele vai tentar usar o secundário. E aí,
É por esse motivo que ele tem 2 servidores. Se na hora que vocês tentam acessar um site ele não encontra, aí ele faz uma consulta no segundo. Ou se o primeiro entrar em manutenção. Então, essa é a aplicação do DNS, turma. E aí, minha turma HDW05, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo online. Abordamos tópicos importantíssimos que serão utilizados na hora que formos fazer a configuração de qualquer equipamento de rede. Bom, chegou a hora de matar a saudade. No próximo dia 16 de maio, um dia de sábado, às 10 horas da manhã, estaremos fazendo uma aula com a galera todinha online. Vai ser pau. E aí a gente durante esse período, até chegar a data, eu vou ensinar vocês como vamos entrar nessa sala e vamos já fazer um teste, fazendo uma interação para no dia 16 a gente poder estar fazendo essa aula sobre as partes de configurações essenciais ao roteador. Então vou soltar só um pequeno spoiler para vocês. Vou pegar roteadores e vou começar a demonstração para vocês, para quando a gente for para a prática, vocês já terem uma ideia da aplicação desse conteúdo. Então, conto com vocês, já estou ansioso por essa data. O horário é às 10, mas qualquer modificação em combinação com a turma, não tem problema, a gente faremos, mas até lá será às 10 da manhã. Tem uma missão para vocês, missão de casa. Vocês vão fazer o seguinte, vão me responder as questões do A ao E, tudo em cima do nosso material, do livro e o conteúdo online de hoje. Responde essa atividade e envia para esse e-mail. Um exemplo, hoje eu soltei para vocês aqui nesse conteúdo online quantos bits são usados na máscara de rede para classe A, para classe B, para classe C. Quantos bits são usados? Vocês sabem, quero a resposta lá. Responde, turma, manda e conto com vocês nos nossos próximos conteúdos. Um forte abraço, valeu!